Hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre EB1. EB1 é uma categoria de visto, Employment Basement, de primeira preferência, portanto ele está um degrau acima do EB2NW, que é o mais conhecido e é o mais buscado. Nessa matéria do blog, a gente buscou detalhar, uma matéria bem extensa, mas aqui eu vou tentar resumir isso de forma que fique de simples compreensão e vou tentar desmistificar também algumas crenças que a gente tem, que a gente traz. Muitas pessoas chegam no escritório com o diagnóstico de um EB2NW. Muitas vezes, correto, essa pessoa é um EB2NW, Advanced Degree, 5 anos de experiência profissional, os demais requisitos, as demais evidências para um bom posicionamento. Mas em outras situações, o que a gente tem percebido é que o número crescente de pessoas com o diagnóstico de EB2NW, mas que são EB1, tem aumentado demais. Então, a minha ideia hoje aqui é trazer para vocês uma ideia de que esse visto é muito bom, está corrente, tá? O Visa Bulletin manteve esse visto corrente, de tamanha importância que ele tem, ou seja, se você está em solo americano e pretende ajustar o status, é possível. A gente tem 10 requisitos básicos e a gente precisa cumprir 3. Vocês vão ver que os requisitos se confundem na maioria das vezes, mas o que eu tenho que dizer aqui é que é um visto muito mais simples do que a gente pensa. Ele não é para o Einstein, não é para um jogador de futebol que ganhou a Copa do Mundo, ele também não é para quem ganhou o Nobel da Paz. Pelo contrário, a gente tem muito caso aqui de chefe de cozinha, de tatuador, de engenheiro, de médico, de advogado, e isso está muito mais conectado à sua carreira na sua área e quanto você contribuiu para o crescimento dela, tá bom? Eu vou falar aqui dos 10 requisitos de forma rápida, lembrando que a gente precisa cumprir 3, dá uma olhada, vê se você se encaixa e vamos agendar uma reunião. Primeiro deles, prêmios ou citações que tenham relevância ou impacto nacional ou internacional, tá bom? O segundo requisito é você ser parte de uma associação. E aqui é muito importante que seja uma associação que tenha algum grau de dificuldade para o ingresso. Por exemplo, no estatuto tem que ter uma previsão de que os novos associados precisam ter determinados atingimentos de metas ou determinado reconhecimento na sua área. Então é muito importante que seja uma associação que vise contribuir com o crescimento da categoria profissional e que tenha algum requisito de ingresso, um convite, por exemplo. O outro é ter um reconhecimento de trabalhos publicados, trabalhos na sua área, no seu campo, publicados em revistas específicas da área, tá? Então, se você é um pesquisador, revista da área. Se você é um médico, artigos científicos na sua área, isso é muito comum para o pessoal da medicina. Outro requisito, que você julgou, que você participou de uma banca, que você é julgador de algum evento, tá bom? Ligado à sua área, obviamente. Você é orientador, por exemplo, de aluno, tem muito professor que tem essa característica. Contribuições acadêmicas importantes, educacionais, artísticas, ou seja, aqui você vai ver que os requisitos se confundem um pouco, mas a ideia é sempre mostrar que você é muito importante, que você é muito relevante para a sua área. Artigos científicos, eu já falei, mas tem um item específico para isso. Trabalhos, publicações, criações que tenham sido expostos, que tenham participado de locais em que ela fique pública para as pessoas poderem conhecer, tá bom? Trabalhos importantes, instituições de destaque, salário acima da média, esse é um requisito muito usado e normalmente a EB1 tem um salário acima da média porque já é alguém de muito reconhecimento na área. Prova de que você realizou ou tem feitos que impactaram na sua área, mais uma vez, é muito parecido, uma prova de que nas artes cênicas você é reconhecido, ou na parte científica, ou na criação de alguma coisa. Então, assim, eu falei de um modo geral de 10 requisitos, rapidamente, está tudo melhor explicado no nosso blog, no nosso artigo que acompanha esse vídeo. Marca uma reunião com a gente, é muito mais possível do que você imagina, está corrente. Então você pode, nesse momento, em solo americano, ajustar o status. Procura a gente, agenda uma reunião comigo, ou com o Henrique, ou com o Ivo, e a gente vai bater papo, entender se é melhor para você o EB1, se o EB2 foi corretamente indicado para você, e vamos dar um próximo passo.